Se uma empresa entrar 100% na sustentabilidade, ela quebra. A sustentabilidade é um processo e, como qualquer projeto, exige investimento e retorno financeiro. Por isso, a empresa precisa escolher por onde começar, por um produto, por exemplo. Esta é a frase do Albélio Dias, vice-presidente de sustentabilidade da Academia Mineira de Marketing. Olá, muito bom dia para você. Sempre um prazer especial adentrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja acompanhando ao programa Assunto do Dia de hoje. E estaremos conversando aqui no Assunto do Dia sobre visão sustentável. E vale lembrar que todo o conceito de administração, empresa, gestão atual vieram de um modelo industrial, que é determinístico. As pessoas não foram formadas com a visão sustentável, ou seja, com a visão estratégica para o social, para o ambiental. Esse é o novo paradigma, a gestão e a formação de pessoas. Será que hoje vivemos na base da experimentação, da inovação e do empreendedorismo também de alguns? Será que precisamos de uma visão integrada, organizacional, direcionada para a sustentabilidade? Para tal reflexão, ou para tais reflexões, já contamos aqui, inclusive, com os nossos convidados, nos nossos estúdios, a presença do Valber Santana, aqui ele é gerente-geral de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Além dele, contamos com a presença do Benedito Parente, ele que é também gerente-geral, só que de Planejamento e Gestão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Mas antes de conversar com os nossos convidados, vamos juntos conferir uma matéria com o repórter Guilherme Luiz. Este é Chico Rocha. O arquiteto montou no ano de 1998, juntamente com dois amigos, a oficina de criação O Norte. O escritório ele tem um perfil, digamos, 50% ativista. A gente está sempre envolvido com as questões de sustentabilidade, com as questões vinculadas à cultura e a temas, digamos assim, legítimos ligados à afirmação dos povos quilombolas, indígenas em Pernambuco, e assim como muitos trabalhos na área de design gráfico. Fomos conhecer uma das criações da oficina, a casa de um dos fundadores. É o que podemos chamar de casa sustentável. Quase toda feita de uma resistente madeira que era usada nas construções dos tetos das antigas igrejas, ela mais parece uma casa da árvore. Inclusive, essa casa é totalmente desmontável. Essa casa, antes de mais nada, se trata de um modelo de habitação para a cidade. Ela foi pensada como uma proposta que podia ser replicada em várias outras situações, em bairros populares, assim como em bairros mais sofisticados. E, justamente, é aí que ela coincide com o critério mais sustentável, que é o fato de ela ser desmontável. E o fato de que ela tem todo um conjunto de investimentos em materiais aqui aplicados que simplesmente não iriam ser jogados fora caso se recebesse uma proposta para se verticalizar o terreno, para se substituir por um edifício, ou se a prefeitura precisasse desapropriar o mesmo para ampliar a rua. Então, tudo que está aqui você pode desmontar e levar para outro lugar. E vale lembrar, esse tipo de madeira utilizado na construção da casa tem uma durabilidade de cerca de 500 anos. O que se percebe do lado de dentro é que durante o dia a iluminação natural é muito forte e a área é muito grande. A moradia possui 2 salas, 3 banheiros, cozinha, área de serviço, 3 quartos e vivem nela 4 pessoas. E ainda assim tem espaço de sobra. Observando aqui dentro da casa, e também você que está assistindo, vai analisar, vai olhar, eu até passando a mão aqui, parece que isso é concreto, essa é a sensação que a gente tem. Mas vou pedir para o Chico bater aqui, para a gente só escutar o barulho. Bate aqui. Isso é material reciclável, né? Isso é uma placa de reciclado, feito com resto de embalagem de pasta de dente e revestida de uma massa, e aí dá essa aparência, que você pensa que ela é de concreto, na verdade é um material muito mais leve, muito mais interessante para otimizar tempo e processo dentro de construção civil, e tão seguro quanto. E a gente tem esse material em outros lugares também da casa. Como inclusive aqui na telha e nos outros elementos de vedação, nas divisórias que dividem os espaços. Se você se interessou pelo trabalho desses arquitetos, visite o site da oficina. Através da página www.unorte.arq de arquitetura.br, www.unorte.arq.br,
ou ainda entrar em contato com a gente pelo 3421-8393. Só lembrando que, já que estamos falando aqui de Pernambuco, é 0 operadora 81 e esse número que você acompanhou na nossa matéria. Uma ótima ideia essa, uma visão sustentável também. Mas é claro que a gente precisa entender que as indústrias têm um importante papel de conciliar produtividade com responsabilidade social e ambiental, pois o desenvolvimento sustentável representa a única maneira, inclusive, de unir a produção de riqueza e de bem-estar para a sociedade, sem comprometer a sobrevivência do planeta. E hoje, como você bem viu, bem acompanhou aqui os nossos convidados, já apresentamos os nossos convidados para você e é o momento de conversar com eles. Mas é claro que eu quero ainda conversar com você e pedir a sua atenção especial ao programa Assunto do Dia de hoje. Um tema muito importante, vale a pena você ligar para o seu amigo, para o seu parente e colocar a criançada para assistir também, isso mesmo. Colocar a criançada para assistir, porque interessa aos pequeninos também esse assunto, a todas as faixas etárias, Todos devem ouvir as orientações dos nossos convidados, a esta conversa, este bate-papo, esse debate aqui de hoje. Vale muito a pena você estar assistindo e participando, é claro. Você pode mandar a sua dúvida, seu comentário também para as nossas redes sociais, pelo nosso Twitter, pelo endereço @Assunto do Dia TV, bem como através do nosso Facebook, pelo facebook.com/Assunto do Dia. Não esquecendo, é claro, da nossa linha interativa que já está também à sua disposição. Você pode ligar, deixar sua dúvida com a nossa produção, ou se você quiser participar ao vivo também você pode fazer isso. 0 operadora 81 3424 1977. E nós queremos agradecer a presença aqui mais uma vez dos nossos queridos convidados, a presença aqui do nosso querido Valber também aqui. Não é a primeira vez, é a segunda, a terceira, se não me engano. A segunda vez, não é, Valber? Também. Seja muito bem-vindo aqui ao Assunto do Dia. Obrigado. E também agradecendo ao Benedito pela presença mais uma vez aqui no Assunto do Dia. É sempre bom tê-los aqui para falar sobre um tema tão importante. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Bom dia a todos os telespectadores. É uma satisfação estar aqui de volta nesse agradável programa, falando com a nossa sociedade sobre um tema talvez dos mais impactantes no nosso modus vivendi atualmente. É verdade, a sustentabilidade. É verdade. Essa palavrinha me parece que ela ganhou tanta força, não me parece não, nos parece, né? E na verdade é isso que tem acontecido. A sustentabilidade, essa palavra sustentabilidade tem ganhado muita força em muitas esferas sociais, em muitos ambientes sociais, né? E por que será que esta palavra sustentabilidade, Valber, tem ganhado tanta força? Qual a principal preocupação de todos com relação ao conceito mesmo de sustentabilidade? Bom, primeiramente, bom dia, a todos os telespectadores. Agradecer aqui, após uma ressaca moral, não tem como não comentar, de ontem, mas bola para frente. Bom, a sustentabilidade, Felipe, ela, digamos assim, está na ordem do dia internacionalmente, porque o modelo de sociedade que nós construímos, de civilização que nós construímos, ele está à beira de um colapso. Uma notícia não muito agradável de se falar, mas é a realidade. Existe uma palavrinha que, de um modo geral, o ser humano não está afeiçoado, não tem simpatia por ela, e os economistas mais ainda, que se chama limite, e que nós temos que trabalhar com eles. Temos que trabalhar com esses limites. Então, o tema sustentabilidade ele se tornou urgente a partir do momento que nós descobrimos que existe um limite de crescimento. Por mais triste que essa notícia seja, por mais desagradável que essa notícia seja. Agora, em contrapartida, aí onde entra a sustentabilidade, nós podemos conviver com esses limites do planeta Terra, utilizando a nossa criatividade, a nossa engenhosidade, e construindo uma sociedade, a partir daí, uma sociedade mais sustentável. Porque está na raiz da palavra, do próprio sentido da palavra, sustentável, que você possa sustentar uma sociedade a médio e longo prazo, e não uma sociedade como a nossa, onde o ideal máximo, desde a Revolução Industrial, é transformar todo mundo em um consumidor ávido, e isso não é sustentável. Agora, é claro que a gente precisa também pensar numa outra palavra que tem muito a ver com sustentabilidade,
com preocupação com o meio ambiente, que é a questão do planejamento, né? A gente precisa ter um planejamento em mente, ter uma estratégia e buscar, né, que aquela estratégia seja de fato concretizada, tem um resultado ali que você busca, né, intensamente. E daí você faz esse plano, esse projeto, essa estratégia, traça essa estratégia e corre atrás disso. Será que o momento especial, quando se fala de sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente, né? Seria também pensar num planejamento a curto prazo, já que há uma questão emergente aí, a questão do equilíbrio do planeta, há uma necessidade muito importante de a gente colocar nossa visão sustentável em dia, né? O alerta já está vermelho, né? A população sabe bem disso, o planeta muito mais ainda tem mostrado isso através de seus sinais, dos fenômenos naturais e tantas outras coisas, e a gente precisa pensar nesse momento em planejamento, tudo também em planejamento? Com certeza, Felipe. Essa sua questão é fundamental para que a sociedade compreenda a amplidão do conceito de sustentabilidade. O planejamento de uma sociedade sustentável, ele se espalha por diversos eixos. Nós elencamos alguns eixos fundamentais, começando com um eixo que é a nossa própria capacidade de gerir o que nós introduzimos no nosso modus vivendi, no dia a dia. Então, por conta disso, o eixo de gerir a produção dos nossos resíduos adequadamente e reaproveitá-los é fundamental. Num outro eixo, existe a resposta da natureza a isso, né? Que é uma repercussão, né? No ar que respiramos, na conservação dos nossos ingredientes naturais, e isso é fundamental, já é a natureza nos respondendo ao que nós provocamos, ao que nós causamos, né? Além disso, existem outros eixos muito importantes que eles estão ligados, por exemplo, que foi colocado aqui na nossa reportagem, que eu elencaria como o terceiro eixo, construção sustentável. Isso. A amplidão da construção sustentável, ela pode pedir a participação de toda a sociedade, de todas as cadeias produtivas, desde o cidadão aos pequenos produtores, à pequena indústria e aos construtores, porque a construção sustentável ela vai aproveitar os materiais que aquela sociedade produz localmente, ajudando a se tornar economicamente sustentável, e ela vem trazendo benefícios posteriores com reaproveitamento de água, utilização adequada da luz natural, que graças a Deus o sol é gratuito. Exato. Então isso é um item fundamental e que pode trazer uma contribuição significativa. Outro eixo importante que a gente também elenca é o seguinte, nós, no nosso cotidiano ato de alimentação, nós temos que incorporar uma sociedade que produza alimentos orgânicos sustentáveis. E isso também é um ciclo que se fecha, não é? Que você promovendo essa agricultura familiar orgânica sustentável, você está contribuindo para o aspecto social, para o aspecto econômico e para o aspecto de preservação da natureza, que são eixos assim fundamentais para o conceito de sustentabilidade. Por falar em alimentos, né, a gente tem visto uma onda muito forte de aceitação, inclusive, de produtores de alimentos e também de consumidores dos transgênicos, que é também uma preocupação, né? Até porque se altera geneticamente, não sabe até que ponto se altera geneticamente, até porque tem alguns estudos, mas são poucos estudos, tem outras pessoas estudando, outras universidades estudando, mas ainda não chegou a um consenso sobre se haveria, porventura, algum malefício, né, nessa alteração genética dos alimentos em si, né? Qual a sua opinião? Existe alguma formação de opinião a respeito desse assunto também, Benedito? O assunto dos transgênicos é um assunto recente e nós precisamos de um período Mais histórico, pesquisas, né, para isso, mais pesquisa e também de uma amostragem histórica numa janela de tempo maior, não é? Porque esses aspectos eles costumam levar um ciclo de vida para poder interferir nos resultados da natureza. Exato. Então, levando-se em conta que a preocupação nossa com a manutenção das qualidades do ar que respiramos, dos ingredientes naturais, conforme a natureza foi criada, elas são fundamentais para a gente se sustentar e as nossas gerações futuras, é bom ter cautela na observação dos impactos que essas modificações no DNA
né, que é a essência dos seres vivos, né, pode provocar a longo prazo, né? Porque a gente sabe que a preocupação também é com relação ao alimento, né? Porque a gente tem uma população, uma superpopulação no mundo, crescendo a cada dia, mais de 7 bilhões, se não me engano, né? Segundo a última informação. Então a gente tem muita gente em nosso planeta e muita gente vai precisar de comer, de beber água, enfim. A gente precisa também ir atrás dessa questão também. Agora, eu quero inverter aqui um outro ponto, mais no âmbito, digamos, empresarial, digamos assim, Valber. A gente leu essa frase, a gente citou a frase do Aubélio Dias, que é vice-presidente de sustentabilidade da Academia Mineira de Marketing, e ele trouxe essa reflexão, né, que eu achei interessante e eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para a nossa conversa. Ele disse que se uma empresa pensar 100% em sustentabilidade, ela pode quebrar, ela quebra. Foi a frase inicial aqui que a gente citou no programa. Qual seria a tua opinião a respeito? Concordas com essa opinião aqui do Aubélio ou não? Veja bem, eu vou avaliar a frase pela perspectiva da mudança, né? Porque há uma questão a ser desmistificada quando se fala em sustentabilidade. Quando você tem uma determinada corporação, né, que vai passar por uma determinada mudança, evidentemente que essa mudança, seja ela qual for, seja uma guinada para a sustentabilidade ou não, ela tem que ser uma mudança gradativa. Né? Nenhuma mudança radical, ela tem um risco, né, muito maior. Tem que ser muito consciente. Exatamente. Agora, eu desmistificaria a questão de que uma mudança 100%, né, para a sustentabilidade quebraria uma instituição, uma corporação, enfim, uma empresa, porque a sustentabilidade ela tem uma tradição de ser vinculada às questões mais propriamente dita verdes, né, ambientais, e elas não são. Né? As questões de sustentabilidade, elas envolvem, inclusive, a própria sustentabilidade do caixa da empresa também. Exato. Né? Então, você não tem como sustentabilidade apenas questões estritamente de biomas e ecossistemas. Né? E aí é onde entraria um pouco de mito, né, nessa análise. Né? Eu reforçaria que é evidente que qualquer mudança ela tem que ser bastante planejada, né, como bem colocou o Benedito Parente, ela tem que ser planejada, tem que ser vista de curto, médio e longo prazo, agora não estritamente porque se trata de sustentabilidade. Né? Uma coisa interessante é que a sustentabilidade ela não vai criar uma profissão do futuro, ela é o futuro das profissões, eu diria isso. E é uma coisa muito boa essa que você tocou, não é? Desmistificar um pouquinho, porque as pessoas pensam, não é, que da sustentabilidade vão surgir outras profissões. E, na verdade, as profissões devem se adequar a essa visão sustentável, né, Parente? Exatamente. Eu acho que esse é o momento especial, né, de essas profissões se adequarem. Com certeza. Né? Se você me permite, Felipe, eu até coloco um exemplo histórico. Que a sustentabilidade ela tá incorporada no espírito das pessoas que as têm. Né? Eu lhe colocaria um exemplo histórico do maior industrial nordestino, se chamava Delmiro Gouveia, um cearense nascido em 1863 em Sobral, no Ceará, de mãe recifense e que veio para cá com 4 anos de idade, então de 1867 ele já estava no Recife. E teve uma evolução magnífica dentro da sua trajetória, nunca participou de banco escolar e construiu o nosso quartel do Derby aqui de maneira totalmente sustentável. Isso em 1899. Nossa. O quartel do Derby nosso era um grande mercado de Delmiro Gouveia, em que ele usava os conceitos de sustentabilidade, ele usava reaproveitamento de água. E você vê que aquele conceito que muita gente tem, o conceito que muita gente tem, os produtos sustentáveis, eles não permanecem durante o tempo, eles não vão se sustentar, eles não vão ficar firmes, eles não são de boa qualidade. E olha, 100 e poucos anos ali, 180 e poucos anos, né, aquele prédio ali. Exatamente. Né? E hoje é um modelo ainda de Exato. arquitetura. Depois ele saiu daqui, foi para Paulo Afonso, as margens do Paulo Afonso, Bahia. E montou a primeira usina hidrelétrica do Nordeste. Do Nordeste. E construiu uma produção de linhas, Felipe, que ficou sendo a primeira e mais significativa produção de linhas da América Latina. E ele colocava na fábrica dele todos os conceitos que se falam hoje de sustentabilidade. Ele foi o primeiro produtor de energia elétrica já para construir as linhas de Cosé. Nossa. Então você vê, exemplo, e né? esse exemplo ele manteve, era o maior industrial até hoje, foi o maior exemplo de industrial nordestino. Você já pensou, telespectador, se todos pensassem dessa forma, olha só, né? Pensar, mas na verdade é isso mesmo. A gente está tentando levar essa informação, essa reflexão sobre a questão da sustentabilidade, né, no aspecto da visão sustentável, em todos os setores de atuação, né, social. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ONGs, outros pontos importantes
importantes que aqui você não vai perder, é claro, essa conversa. Você vai poder também participar e interagir conosco pelas redes sociais. Mas antes de irmos a esse intervalo especial aqui, esse intervalo do programa, você confere a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e durante a noite. Em Petrolina, a previsão é de sol, com nuvens e não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 29 graus. Já em Caruaru, a mínima chega a 17. Em Santa Cruz do Capibaribe, a máxima é de 27. Em Arco Verde, a máxima é de 24. E em Petrolina, a mínima chega a 21 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo e você aproveita esse intervalo e manda sua mensagem para a gente pelas redes sociais, através do Facebook, facebook.com/assunto do dia e, é claro, através do nosso Twitter pelo @assunto do dia TV. Não esquecendo, é claro, das nossas, ou melhor, da nossa linha interativa. 0 operadora 81 3424 1977. Daqui a pouco a gente volta. Você costuma consumir produtos de marcas sustentáveis? Sim, né? Porque se preocupando com o meio ambiente, está me ajudando também. Então eu estou ajudando a empresa e a empresa ao mesmo tempo está me ajudando. Você sabe o que é visão sustentável dentro de uma empresa? Sei. Visão sustentável dentro da empresa é quando a empresa busca técnicas para ter o lucro, mas contribuir com o meio ambiente. Exemplo disso é quando as empresas buscam reciclar lixo, buscam meios de fontes renováveis para energia, coisa do tipo. Tô gostando de ver, hein? Não só eu aqui gostando de ver, mas toda a equipe e também os nossos convidados aqui de hoje. Nós que contamos com a presença para falar sobre visão sustentável, contamos com a presença do Valber Santana, ele que é gerente geral de desenvolvimento sustentável da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Além dele, contamos também com a presença do Benedito Parente, ele que é gerente geral de planejamento e gestão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Olha só, de acordo com o conceito da ONU, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras, né, atenderem às suas próprias necessidades. E hoje, né, estamos conversando sobre essa questão da visão sustentável, temos inclusive algumas perguntas e vamos conferir agora a primeira delas. O que são produtos sustentáveis? Produtos sustentáveis. Eu acho que aquela mesma explicação da nossa telespectadora que foi, né, interrogada nas ruas, Valber, né, sobre a questão da visão sustentável, ela foi muito feliz, inclusive, na explanação dela, não é isso, Valber? Exatamente. E o interessante de se pontuar, Felipe, é quando você tem, dentro de uma economia, né, digamos assim, uma decisão a ser tomada, não é, o que mais pesa para o cliente é o preço. Não é? A princípio é o preço, o sistema de precificação é o que vai definir, a grosso modo, aquela escolha. Mas existe um conceito na economia que fala de mudanças marginais, não é? Que as pessoas decidem na margem. Então, se um preço ele tiver uma equivalência, né, entre dois produtos, se houver alguma equivalência entre dois produtos... Um produto sustentável e outro produto não sustentável. Está lá na prateleira, exatamente. Ele vai ter que optar aí. Exatamente. Qual a tendência atual? E aí é interessante que os empresários, os empreendedores, de um modo geral, percebam isso. E já estão percebendo, na verdade. É que a tendência de decisão, uma vez tendo o preço igualado ou com alguma proximidade, é por um produto sustentável. Não é? Uhum. E aí vem a pergunta aí, do que seria um produto sustentável. Né? Não basta ter o nome, perdão, o nome produto sustentável para ser um produto sustentável. Não é? Não basta você pintar de verde. Não é? Exato. A ideia de um produto sustentável, a grosso modo, é um produto que, primeiro, independente, né, de um modo geral, bem genérico, na sua produção, ele atenuou os impactos, né, de produção e o seu ciclo de vida
ele tem uma perspectiva de também minimizar esse impacto ou de retorno à cadeia produtiva. Né? A velha reciclagem, né? A mais famosa reciclagem, conhecida como reciclagem. Então, essa perspectiva de retorno à cadeia produtiva, né? E lá na fonte, na produção, né? Uma, digamos assim, minimização do impacto de produção. Isso, a grosso modo, é o que você poderia chamar um produto de sustentável. E aí, as empresas elas têm que ter isso em mente, né? O empreendedor, né? O produtor, é saber que essa mudança marginal, né? Essa pequena, que é um conceito da economia, ela é decisiva quando o preço ele é equivalente. Porque, evidentemente, nós sabemos, né, que a dona de casa, né, o trabalhador, né, o cidadão comum, ele, na sua decisão de compra, pesa muito o preço. Mas uma vez esse preço ele sendo equivalente, essas pequenas mudanças que estão hoje na pauta do dia, como a gente viu aí o telespectador falando, ele opta por comprar um produto sustentável. Então, essa questão ela tem que estar bem colocada. Muito bem, Valber. E temos mais outra dúvida, vamos aproveitar para ouvir também as pessoas agora nas ruas. Daqui a pouco eu quero trazer um tópico importante sobre com relação ao nosso Estado. Como estamos? Né? Será que estamos avançando com relação a essa visão sustentável, essa prática sustentável? Vamos conferir daqui a pouco, mas antes, depois dessa pergunta aí do telespectador. Como surgiu a ideia sustentável nas empresas? É uma pergunta que a gente vem trazendo desde o primeiro bloco, mas é importante a gente tocar nesse ponto, né? As empresas, de fato, elas estão se preocupando com isso, Benedito? Ou você acha que não todas, mas pelo menos já está se crescendo, se avolumando, essa preocupação está crescendo, está ganhando mais um âmbito maior, não é, dos empresários, em se preocupar com a sustentabilidade, com o meio ambiente? Sim, tem havido uma preocupação com isso e eu posso lhe relatar que, fora do contexto do Brasil, essa preocupação já vem no hemisfério norte há mais tempo. Em alguns países da Europa, especialmente, esse conceito de sustentabilidade ele já vem sendo trabalhado, né, em conjunto com as suas cadeias produtivas e incentivando a sociedade. Então, é gratificante a gente notar que agora, no Brasil, você já começa a incorporar esse conceito de sustentabilidade em todos os seus aspectos, incluindo também esse aspecto da logística reversa, que é, vamos dizer assim, o último degrau de o que nós humanos consumimos e contribuímos para esse aspecto de sustentabilidade, ele volta para a cadeia produtiva e elimina um pouco o que a gente causou como impacto negativo. E um exemplo belíssimo disso é uma oportunidade de negócio que existe. Antes, a produção do nosso resíduo sólido era simplesmente descartada. Hoje em dia, Felipe, especialmente no contexto europeu, já existe um grande movimento e casos reais, que eu visitei um deles, inclusive, em Lisboa, de produção de todo o gerado na região metropolitana de Lisboa, que são 924 mil toneladas ano. Nossa. Ele já é incorporado na produção energética, que abastece o mercado de alimentação da Grande Lisboa, que é como se fora a nossa Ceasa da região metropolitana de Lisboa. É um exemplo belíssimo. Então, você já produz lá, a produção pode chegar a 50 megawatts, para você ter uma ideia, das 924 toneladas produzidas na região de lixo, produzido na região metropolitana de Lisboa, ele já pode gerar 50 megawatts. E é muito bonito você ver, porque você vê aquela coisa sendo gerada e na entrada do mercado de Lisboa, você vê o marcador de energia marcando e à medida que os lixos vão entrando, você vai vendo aquela variação na produção de energética. E isso é um bom negócio, entendeu? Com certeza. Então você vê como é bonito esse ciclo da sustentabilidade se completando, né? Se fechando. Com certeza. Será, Benedito, que a gente teve um avanço interessante nesses, digamos, 20 anos aí, no Brasil e também em Pernambuco? Vamos focar aqui também em Pernambuco. É claro que há outras pessoas nos acompanhando em outros estados pela parabólica e também pela internet, mas em Pernambuco tivemos um avanço significativo nessa preocupação, nessa busca por uma visão sustentável, por um equilíbrio sustentável. Com certeza. Pernambuco, para você ter uma ideia, ele foi um dos primeiros estados do país a ter um plano de mudanças climáticas, um plano de ações para as suas mudanças climáticas. Nós temos um plano estadual de gestão de resíduos sólidos. Nós articulamos para que um dos 184 municípios de Pernambuco
desenvolva os seus planos de gestão de resíduos sólidos. Nós temos iniciativas muito inovadoras, por exemplo, num item significativo, a mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica, Felipe, ela é sustentável em todos os aspectos. Ela não produz ruído, é zero ruído para a sociedade. Ela já baixa de ruído, né? Já tanto baixa ruído, né? É um tipo de poluição, né? É um tipo de poluição, poluição sonora, né? Ela consome energia a um preço muito menor do que seria o consumo do combustível fóssil. E ela, à medida que a energia for se tornando de fontes renováveis, ela fecha esse ciclo que eu lhe falei da sustentabilidade. Isso. É a mobilidade harmônica com a sociedade e com a natureza e utilizando um insumo que é sustentável, que vem da energia eólica, conforme a gente pôde debater aqui no programa anterior com você, da energia eólica, da energia de produção solar, que elas são presentes da natureza, entendeu? Elas são harmônicas com a própria natureza. Então, ela fecha um ciclo bonito de sustentabilidade e, graças a Deus, nós estamos em Pernambuco muito debruçados nessa questão de promover isto. Nós temos alguns projetos de carbono neutro para Fernando de Noronha, que foi feito um inventário. Na nossa Copa do Mundo, a Copa das Confederações, nós fizemos um brilhante trabalho de inventário da produção de gases de efeito estufa e já neutralizamos, ou seja, a Copa do Mundo e a Copa das Confederações, elas foram neutralizadas, a sua produção de gases do efeito estufa, que provoca mudanças de clima, elas foram neutralizadas por créditos de carbono. Foi uma ação muito bonita e muito bem sucedida. E nessa questão também nós estamos levando agora para Fernando de Noronha a mobilidade elétrica. Iremos começar com bicicletas elétricas, né, que já na próxima semana, junto com a CELP, a CELP vai inaugurar uma usina solar de 450 quilowatts lá em Fernando de Noronha. A produção de Fernando de Noronha ela demanda uma energia de 2.400 quilowatts. Só nessa primeira usina, que a CELP vai inaugurar no dia 18, seriam 450 quilowatts de energia limpa. E, conjugado a isso, nós estamos colocando 20 bicicletas elétricas que vão usar a energia já limpa dessa produção de Fernando de Noronha. Aqui na nossa Arena Pernambuco, nós, durante todos esses jogos da Copa do Mundo, tivemos 1 megawatt, ou seja, 1.000 quilowatts de energia produzido pela usina solar da Arena Pernambuco. A arena toda, no seu pico, ela consome 3.000 quilowatts. Então, nós colocamos lá 1.000 quilowatts, ou seja, 1/3 de toda a energia consumida durante esses jogos da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, ela já é limpa. Então, são iniciativas brilhantes de Pernambuco para servir de modelo e de paradigma para os outros estados do Brasil. Só uma perguntinha antes de encerrarmos o bloco, né? Por falar em energia renovável, será que é possível? Claro, há um planejamento, né? Há um planejamento, algo a se ver a curto, longo, médio prazo, enfim. Com relação, eu queria perguntar o seguinte, será que é possível hoje nas repartições públicas, nos órgãos públicos, se trabalhar também com essa visão sustentável no sentido de o fornecimento da energia ser solar, eólica, enfim, há a possibilidade disso acontecer? Claro, a médio, curto prazo. Com certeza. Muita empresa já está com esses itens em seus planejamentos e algumas já implantando, porque atrás disso, Felipe, tem um item muito interessante no conceito de energia sustentável, é que além da produção ela ser harmônica com a natureza e naturalmente renovável pela própria natureza, a contribuição do homem, do ser humano, em conservá-la é muito importante. Exato. Então, isso é um papel fundamental das empresas, incentivar em todos os seus setores a conservação da energia. Exato. É você usar o que você de fato necessita e não desperdiçá-la. Isso aqui a gente teve a oportunidade no programa anterior colocar essa questão, foi uma pergunta da sociedade e ela é muito importante para o ciclo de sustentabilidade energética. Conservar, use de maneira parcimoniosa e racional. É verdade. Isso é fundamental. Uma boa orientação, uma excelente orientação aqui dos nossos convidados, né? Você usar com parcimônia, com cuidado, tá certo? Bom, a gente vai dar uma pequena pausa aqui, né? Nessa conversa com o Valber Santana e também com o Benedito Parente. Daqui a pouco a gente volta, você aproveita o intervalo. Se surgir alguma dúvida, não deixe para depois, hein? Aproveite e mande aqui para a nossa produção do Assunto do Dia. Você procura observar se as marcas que você consome são sustentáveis? Sim. Porque assim, em termos de quê? De alimento, é isso não. Em geral, afinal a gente tem que procurar o melhor para nós, né? Para si. Porque é o bom.
Você procura observar se as marcas que você consome se preocupam com a sustentabilidade? Sim, eu me preocupo com o meio ambiente, por isso que eu procuro saber as mercadorias ou empresas que utilizam sacolas retornáveis, porque tudo isso é melhor para o nosso meio ambiente, né? Pois bem, estamos de volta aí do nosso intervalo. Você conferiu as pessoas participando, contribuindo aqui com o programa Assunto do Dia. É muito bom ouvir, né, ouvir as pessoas conversando aqui conosco, deixando a sua parcela de contribuição no nosso quadro Fala Cidadão. Bom, e nesse momento, falando sobre visão sustentável, sustentabilidade, meio ambiente, vamos conferir o que se fala na internet sobre a temática, sobre esse tema tão importante. Vamos conferir com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe. O debate de hoje está muito interessante. Bom dia para você que acompanha o programa. Vamos então às notícias. O site Atitudes Sustentáveis destacou: você sabe o que é sustentabilidade empresarial? O site diz que para que a sustentabilidade empresarial seja uma realidade em todo o mundo, os consumidores devem se unir e promover uma grande onda de esclarecimento e cobrança consciente. Devem fazer os empresários entenderem que chegou o fim do lucro pelo lucro e que agora pensar com responsabilidade e cuidar do mundo que nos cerca é crucial para a nossa própria sobrevivência. Depois desta reflexão, vamos retomar o debate de hoje. Voltamos com você, Felipe Cavalcante. Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações aqui que são imprescindíveis para o andamento do nosso debate também. Bom, e vamos continuar aqui a nossa conversa com os nossos queridos convidados. Bom, estamos falando aqui sobre visão sustentável, um tema muito importante, já tocamos em vários tópicos interessantíssimos, né? E é uma coisa que eu quero trazer aqui, parabenizar também o Valber, né, representando aqui o estado de Pernambuco, juntamente com o Benedito, né, o Benedito Parente. Foi, inclusive, vocês ganharam um prêmio aí, um prêmio da ONU, né, de sustentabilidade, e nós queremos parabenizá-lo e pedir também para que você fale um pouquinho, né, o prêmio homenageando o trabalho que vocês vêm fazendo na Caatinga, não é isso? Isso, exatamente. Nós temos um trabalho, né, um programa chamado Caatinga Sustentável, e esse trabalho envolve a segurança alimentar, a segurança hídrica, né, do semiárido. Uhum. Né? Então, envolve alguns municípios que estão na área suscetíveis à desertificação. 90% do território pernambucano está numa área que é suscetível à desertificação. Então, o Caatinga Sustentável, ele aborda esses dois aspectos. Né? Primeiro, o zoneamento das áreas mais vulneráveis. Então, foi utilizado imagens de alta resolução de satélites, né, para isso, e a convivência com o semiárido, né, a partir da construção de cisternas, né, da capacitação de professores da rede municipal e de agricultores, né, no que diz respeito à agricultura familiar. E aí, recentemente, quem conduz esse projeto lá na secretaria é o gestor da área, que é o Sérgio Mendonça, né, tá de parabéns, ele e a equipe. Verdade. E aí, recentemente, nós fomos premiados, sim, foram duas premiações da ONU, duas premiações, entre 15 instituições. Isso em todo o mundo, não? Foi a nível nacional. Nacional, no caso. Nacional. Aí, entre 15 instituições, nós fomos a única a receber duas premiações no mesmo dia. Muito bom. Lá em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, agora recentemente, o mês passado. Outro programa interessante que nós temos... O Recicla PE. O Recicla PE, exatamente. O Recicla PE, ele passa por essa questão, né, da cadeia de logística reversa. Né? Por quê? Porque são 12 municípios envolvidos nesse programa, né, que é em parceria com o ITEP, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, alguns municípios da zona da Mata Sul, municípios do Agreste e Sertão, né, alguns como Garanhuns, o Rio Formoso, a Maragi. E o que é esse programa, né, o Recicla PE? É um programa que vai fazer inserções socioambientais no tema resíduo sólido. Então, está prevista a construção de galpões para o recebimento do lixo seco, né, para a triagem desse lixo, desse resíduo, né, melhor falando, né, a distribuição de equipamento, né, para
para o catador, né, para quem trabalha com essa cadeia de retilhar, de recolher, né, o resíduo. Então, um material de EPI, né, de proteção, um fardamento e capacitação. Para você ter ideia, em Serra Talhada, que é um dos municípios que está dentro desse projeto, né, existem dados recentes aí que tem sido tirado 30 toneladas mês, né, de resíduo reciclável, né, nesse projeto Recicla PR. Então, é interessante a população saber que nós estamos trabalhando não só conceitualmente, né, essas questões de sustentabilidade, de logística reversa, mas estamos também trabalhando lá com a mão na massa, fazendo um projeto interessante, envolvendo os municípios, né, nesses trabalhos e deixando um legado aí para Pernambuco. Muito bom, Valber. Parabéns aí à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, né? Aliás, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade, né? Parabéns aí por estes prêmios. E é claro, vem só por tabela, né? As coisas vêm por tabela. Primeiro se trabalha, se planeja, né? Se executa e daí vê os resultados positivos, por sinal. Parabéns aí à Secretaria e ao Governo do Estado também, que vem fazendo esse trabalho. Vamos conferir agora a última pergunta das pessoas nas ruas. Como as empresas capacitam os profissionais para a sustentabilidade? Esse aí foi quase lendo aí, né? Muito bem. E aproveitando essa colocação, essa pergunta aqui do nosso telespectador nas ruas, né, sobre essa questão da capacitação profissional dos gestores, nas empresas, até na gestão pública também, é importante se ter esse tipo de formação ou esse entendimento, né, com relação à sustentabilidade, Benedito. Será que hoje, digamos, olhando aqui para Pernambuco, será que os gestores públicos, os prefeitos, enfim, todos aqueles que estão à frente de uma pasta aqui no Estado, também têm esse tipo de capacitação ou esse tipo de visão sendo repassado para que eles possam pensar dessa forma também, de forma sustentável? Felipe, a pergunta é extremamente interessante porque ela envolve um aspecto bastante amplo. Eu diria que até um pouco antes disso é fundamental a participação da nossa escola, especialmente a escola pública. Nosso estado tem 1.120 escolas estaduais, só de escolas estaduais, e introduzir nas crianças, nos adolescentes, esses conceitos de sustentabilidade. Por quê? Essa criança, ao completar o seu ciclo de educação básica, ela vai entrar no mercado de trabalho. Ela entrando no mercado de trabalho já com essa pré-educação voltada para a sustentabilidade, ela vai só contribuir positivamente dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu micro espaço de contribuição com a sociedade. Então, esse é um item fundamental. A partir daí, a empresa tem que adotar métodos e planejamentos para aproveitar esse potencial e canalizar para que isso se consolide dentro do ambiente empresarial e dentro das organizações. Atitudes que partem do cidadão, Felipe, ela tem um impacto tão bonito e tão multiplicador que eu queria que você me permitisse citar um exemplo que houve aqui durante a Copa do Mundo, durante a primeira partida do Japão. Ao final do jogo, na Arena Pernambuco, os próprios japoneses recolheram todos os lixos que eles produziram. Aquela notícia se espalhou centenas de vezes pelo Brasil e pelo país. Isso é muito comum, é uma prática muito comum, é cultural, inclusive, dos próprios japoneses de fazer isso, né? Isso. E olhem que eles recolheram não só os seus próprios lixos, os lixos também de outros que ali estavam também acompanhando. Você vê, um evento público, não é? Muita gente ali reunida, é um exemplo, não é? Um exemplo a ser seguido e também é um exemplo a ser citado para a gente refletir sobre o assunto. Inclusive era um momento de descontração, de lazer, mas nem por isso subtrai a necessidade do seu comportamento organizadamente sustentável. Verdade. Outro exemplo bonito que você pode ver nas organizações que já estão se preocupando é a utilização racional das iluminações e das refrigerações. Perder aquele hábito de porque eu cheguei, eu vou deixar tudo ligado, eu vou deixar tudo funcionando, todas as luzes acesas, todos os ar-condicionados ligados. Agora tem um ponto aí importante que é o pesar no bolso também, né? Exato. Eu acho que quando pesa no bolso também, principalmente do brasileiro, o brasileiro ele começa a refletir de outra forma, né? A ação, né, e a reação aí é diferente. No caso, no bolso aí mexeu, o brasileiro começa a pensar, mas há também uma preocupação sustentável nisso, é claro. Eu não quero dizer que não há. Há sim, há uma preocupação sustentável. Eu posso colocar, Felipe, até de uma maneira que seria a contribuição da sustentabilidade
para a manutenção econômica das organizações e do cidadão. Porque é uma preocupação sustentável, que pode vir do berço da educação sustentável, Exato. e que ela termina gerando um benefício para o cidadão econômico e para as organizações. Ou seja, é o ciclo da sustentabilidade, mais uma vez, se fechando de forma elegante e de forma consistente. Com certeza, com certeza. Você vê pequenos exemplos também sendo seguidos pelas crianças e as crianças influenciando os próprios adultos, os pais, os responsáveis, os seus familiares, até numa prática simples de recolher o lixo, de não jogar o lixo no chão, em qualquer lugar, porque ali vai entupir o bueiro, a saída a entrada da água, da chuva e tantas outras práticas tão simples, mas tão importantes, que já começa digamos, mostrar à sociedade uma nova forma de pensar sobre o lixo, sobre o meio ambiente, a preocupação com o meio ambiente e todos os outros aspectos que estão intrínsecos dentro dessa discussão. E realmente o tempo foi embora, nós estamos sendo avisados ali que o tempo já chegou e nós queremos agradecer aqui a presença e a participação, as orientações aqui dos nossos convidados, começando aqui pelo Valber Santana. Foi um grande prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Assunto do Dia. Muito obrigado. Um prazer, né? Eu gostaria de deixar uma última mensagem, né, que passa por essa questão da economia, da geração de riqueza e sustentabilidade, que dados da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, de 2013, é uma pesquisa considerada recente ainda, são dados recentes, pontua que em 20 anos, 2 décadas, o mundo estará produzindo cerca de 60 milhões de pontos de trabalho ditos sustentáveis, de empregos verdes. Só no Brasil, essa mesma pesquisa pontua para o Brasil, de 2013, que serão mais ou menos 2,9 milhões de empregos, cerca de 3 milhões de empregos ditos verdes. Então, é promissor, não vai quebrar empresa nenhuma. E aí você que vai fazer Enem ou que está na... Enfim, fica atento, você que quer dar uma repaginada profissional. E não só repaginada profissional, mas repaginada também na forma de pensar. Exatamente. Nas atitudes também. Pensar e não agir também, exatamente. É claro. É importante esse comentário, foi muito importante esse comentário do Valber Santana. Obrigado, Valber. Ele que é gerente-geral de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E nós queremos agradecer também ao Benedito Parente pela presença aqui, pelas orientações, tá certo? Foi um grande prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Eu aqui agradeço, Felipe. Muito obrigado por essa oportunidade de ter nessa agradável manhã de quarta-feira esse espaço aqui para debater um tema tão fundamental para a sociedade. E eu gostaria de ressaltar mais uma vez que a boa sustentabilidade ela tem que ter sempre pensada em 3 aspectos principais. É o econômico, o social e o ambiental. Com isso, se a sociedade se organiza para pensar sustentabilidade com esses 3 enfoques, nós obtemos, Felipe, o que nós mais queremos, que é qualidade de vida. Verdade. Tudo que você fizer para manter esses 3 eixos, nós teremos uma qualidade de vida que é o objetivo maior da nossa existência humana, é termos qualidade na nossa existência. Com certeza, Benedito. Benedito Parente, ele é gerente-geral de Planejamento e Gestão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Agradecemos aqui a esta importante pasta do Governo do Estado e também a você pela sua audiência, pela sua interação aqui conosco. Lembrando que temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, amanhã, no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se que temos a reprise também, convide alguém para estar assistindo, acompanhando às 18h30, a reprise do Assunto do Dia. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um ótimo dia.